Salve, salve gurizada, estamos começando mais um Capivara Talk. Hoje eu tô aqui com o meu velho parceiro de guerra, o Marcos, que estava se recuperando. Tudo bem, Marcos? Joia, joia, tô melhor já. Tá pronto para puxar a capivara, nosso convidado? Ô, vamos nessa, hoje vai ser bom, hein? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre política, vamos falar também sobre a nossa cidade, Curitiba. Curitiba que está no centro do espectro político nacional, né, nos últimos anos, principalmente pela tentativa ao combate à corrupção. E para falar disso, a gente tem um convidado mais do que especial, é o João Bétega. Ele é candidato a vereador aqui da nossa cidade, ele é uma das lideranças do MBL no Paraná e é um cara que muitas vezes é meio polêmico na mídia. Bétega, obrigado por ter aceitado o convite, cara. Eu que agradeço. Espero que a gente possa bater um papo legal aí sobre o assunto, sobre política, né, sobre a tua história. E, cara, para começar, a gente vê o que você cresceu ali muito ligado à mídia, né? O teu nome ali foi surgindo muito ligado à mídia, muito parecido até como o Arthur Duval surgiu ali nesse meio. Como é que você surgiu? Como é que a política caiu no teu mundo? Então, cara, na realidade, como é que começou tudo isso, né? Eu sempre gostei de acompanhar o debate público, e daí eu comecei a participar da universidade, nisso eu comecei a participar da política já lá dentro, naquela época, e daí quando eu acabei a universidade, eu me aproximei mais da política real, né? Que eu brinco que assim, a universidade é o playground, a categoria de base, né? Exame profissional é outro jogo, né? A categoria de base é mais fácil, né? É mais idealista, né? Tem um monte de jogador de futebol que assim, o cara faz 20 gols na categoria de base, ele chega no profissional, faz um gol no campeonato, né? Na hora que sobe, não... Então teve muito cara, por exemplo, que na época da faculdade fazia política estudantil comigo e não vingou, né? E tiveram outros que conseguiram vingar, então isso é muito relativo, né? Igual o futebol na base, assim. Então eu comecei na faculdade, tive um pouco de experiência, de lá para cá minha cabeça também mudou, eu passei a ter outras experiências, quando eu acabei saindo da faculdade, me formando, eu comecei a ter um certo contato com o mercado, com outras experiências, comecei a formar mais o meu pensamento sobre diversos temas. Eu sempre fui muito interessado em política, assim, desde pequeno sempre acompanhei muito debate eleitoral, sempre gostei desse mundo, assim. E minhas convicções políticas foram moldadas meio que no meu contexto de vida, assim, que eu sou um cara de família de classe média, família empreendedora, né? Então, durante toda a minha infância, eu sou 9,6, minha mãe sempre falou, pô, o PT é um bando de vagabundo, mensalão. E eu ainda vendo todo aquele noticiário, aquela coisa, assim, eu comecei a ter esse contato e nisso, cara, eu comecei a criar um ódio tremendo da esquerda. Tremendo, assim. Eu comecei a perceber que tudo que não presta é da esquerda. E daí nisso, na minha vida profissional, depois eu comecei a perceber no mercado como as coisas funcionavam, como certas ideologias atrapalhavam quem quer gerar renda, quem quer gerar prosperidade para o país, para a cidade. E nisso eu fui me encaixando a cada dia mais esse discurso. E daí comecei a participar de movimento político, surgiram oportunidades na minha vida e acabei me candidatando em 22 e agora posteriormente. Então você começou mesmo na política, foi com o movimento do MBL, né? Eu vi, te conheci pela mídia, assim como acho que todo mundo, né? Você ganhou notoriedade no YouTube ou em outras mídias sociais, fazendo trabalho parecido com o que o Arthur Duval faz em São Paulo. Você fez aqui. Isso foi uma coisa pensada já pelo MBL ou não? Foi uma coincidência tua desse caráter combativo de desmascarar, enfiar o dedo na cara do cara e pedir para ele falar a real na frente da tua câmera? Foi natural ou foi já pensado e vou fazer igual o Arthur? Então, o que aconteceu? Eu sempre fui interessado em política e sempre fui um cara de direita, né? E daí o que aconteceu? Em 2020 teve a campanha do Mamãe Falei para prefeito em São Paulo. E naquela época eu não fazia parte do MBL. Eu comecei a acompanhar aquela campanha e eu achei muito maneira a campanha do cara. Que naquela época tinha uns debates lá em São Paulo e pegava fogo, né? Sim. Tudo bem, agora tem o Marçal, é outro contexto, mas naquela época o cara que incendiava o debate era o Mamãe Falei. Ele saiu no braço na Lesp, Sim. né? Eu comecei a acompanhar aqueles debates lá da eleição de 2020, assim, eu falei, caramba, meu. Esse cara fala algumas coisas que aqui em Curitiba deveriam falar para esquerdista, que aqui o negócio é muito morno. Exato. Eu comecei a pensar nisso, assim, muito, sabe? Uhum. E também eu sempre assisti os vídeos dele, não só naquele período, já via antes, né?
Desde quando ele começou, eu acompanhava os vídeos dele. Então, assim, para eu conhecer o movimento, foi através dele. Foi essa conexão. Eu conheci o trabalho dele primeiro do Kim Kataguiri, primeiro do que o Renan, entendeu? Uhum. Claro que na época de 2020 eu já sabia que era o Kim Kataguiri, né? Sim. Mas aí depois de 2020 me veio a vontade de participar do MBL, por causa daquela campanha. Daí eu comecei a participar do núcleo do Paraná. E em 2022 eu não tinha nenhuma pretensão de ser candidato. Eu estava trabalhando normal, tocando a minha vida. E daí veio o convite para me candidatar e foi engraçado, porque sempre você tem um prazo para escolher partido. Você tem que escolher partido 6 meses antes da eleição. E naquela época, era final de março, assim, para escolher partido, comecinho de abril, em 2022, né? Daí eu fui escolhido candidato, faltando uma semana para escolher o partido. Daí eu fui correndo lá no Novo, lá em outros partidos, acabei indo pro Novo. Nem vi direito outras siglas, assim. Um colega meu é empresário, amigo e participa até hoje do Novo, né? Até um abraço para ele, o Emílio, gente boa pra caramba. Daí me chamou para ir pro Novo, acabei indo. Então foi muito de repente, assim, não tinha um planejamento, nossa, vou ser candidato em 22. Daí acabou que caiu no colo, o Renan Santos fez o convite. Uhum. Daí eu falei, vamos embora, né? E você fez uma votação expressiva, né? Foi bem expressiva, 27 mil votos, metade da votação aqui na capital. Bacana. E daí nisso, já conhecendo o estilo do Mamãe Falei, que é um estilo que eu gosto, eu pensei, cara, o que eu posso fazer aqui, né? Qual que vai ser a minha denúncia nessa campanha? Qual questão acerca do Estado que eu sinto que, não tá bacana? E uma coisa que no Paraná sempre acontece é a falta de transparência, né? Aqui é um estado muito coronelista. Apesar de não ser Nordeste, você vê as famílias comandando, né? Currais, cidades. Você vai na Assembleia Legislativa, são famílias que estão há décadas no poder. Patotinha, né? Não tenho nada contra, por exemplo, Alexandre Cury, mas o vô do cara já era presidente da Assembleia, agora o neto é. Então, é esse fluxo, né? E daí nisso eu comecei a vasculhar. Eu falei, caramba, ninguém fala nada, a política aqui é morta. A imprensa é vendida, ninguém fala nada. É até uma dificuldade de fazer política aqui, né? Porque eu tenho que falar, às vezes, assunto nacional, porque o assunto regional ele é inexistente. Então você tem que criar um factoide, né? Você tem que buscar por si só. Sim. O candidato tem que fazer o papel de ser o jornalista, né? E daí, naquela época, a gente correu atrás dos gastos dos deputados. E eu fui lá questionar os caras. Pô, você gasta 100 mil com gasolina? Por que você gasta? E naquela época era diferente. Porque assim, de 2 anos pra cá, esse modelo de você pegar político com o celular ficou mais manjado, né? Uhum. Porque o Mamãe Falei começou a fazer isso lá atrás, só que em 2022 era eu, no máximo, Pavanato lá em São Paulo que fazia isso. Então, eu pegava o celular assim, chegava num político assim, você gastou por quê? 200 mil em gasolina. O cara não aguentava, porque ele não esperava aquilo, né? Ele não estava acostumado de chegar um cara com uma câmera. A política aqui, por ser muito morta, não é muito de rede social, né? Uhum. E daí o cara não esperava, ele reagia batendo. É todo mundo muito acomodado, porque a coisa... É mais ou menos como era o PT até o MBL derrubar a Dilma, né? Eles estavam tão donos de si, no controle, que eles começaram a fazer uns deslizes... tão absurdos que deu no que deu, né? É o mensalão, é petrolão, porque eles achavam que nunca ia dar nada. Eu sinto que no Paraná é meio que isso, né? É sempre as mesmas famílias, a mesma patotinha, mudam nomes, mas não mudam famílias, não mudam conceitos, e nunca aconteceu nada, ninguém questiona, até então, né? Ninguém questionava, e a coisa andou... até hoje, sempre sem um contraponto forte. Como você falou, a própria imprensa aqui, ela faz parte da patotinha, pelo menos as famílias estão muito ligadas nisso. E é bacana ver que agora tem chance de mudar, ou pelo menos, não só com você, mas com mais gente, até do novo, né? Entrando na política, começando a questionar. Espero que dê uma guinada nisso e o Paraná consiga ser um pouquinho mais transparente. Te digo isso porque no meu trabalho, a gente trabalha com licitação, e as licitações do Paraná, além de serem quase inexistentes, e quando existem, elas
não terminam bem. Mas me diz uma coisa, você está tentando uma cadeira agora para vereador, você tentou deputado, eu acho que você não entrou por causa da tua sigla, né? Sim. Do Novo, agora você está em qual partido? Eu fui pro União. Pro União. Agora você tem mais chances com menos voto, né? Eu não entendo direito como funciona essa questão. Então, é que na última eleição, o Novo, ele estava muito pouco mobilizado, né? Agora deu uma crescida no Novo porque entrou o Dallagnol. Então isso reviveu o partido, né? Aqui no Paraná. Mas na minha época lá, de 2022, montaram uma chapa muito fraca, né? Em alguns outros partidos eu poderia ter entrado com a minha votação. E foi bastante triste, assim, né? Porque foi uma campanha que surgiu em cima da hora, teve muito factoide, e a gente achou que poderia dar certo. Uhum. Mas eu acredito que Deus faz no tempo dele as coisas, então nesses últimos anos eu venho me dedicando para poder entrar. E daí nesse ano a gente preferiu trocar de partido, até por uma questão um pouco de desalinhamento, né? O Novo ele é um partido que ele é muito elitista. Ele tem um estilo de fazer a política muito diferente do meu. Eu sou mais afrontoso, eu tenho menos papa na língua, eu não gosto de ficar me vestindo todo certinho e falar polido e fazer relatórios maravilhosos. O meu estilo é mais combativo e é mais de conexão com o povão. Mais assim, de rua. Mais de rua, né? Não me considero, sei lá, um candidato da favela, da vila, até porque eu sou um cara de classe média, né? Não faço parte desse perfil. Mas o meu eleitor é um eleitor que não é classe A, né? E o Novo é esse tipo de eleitorado. O meu eleitor é o eleitor mais da classe B, classe média urbana. Os intelectualoides do Novo. Então daí eu acredito que até tem um desalinhamento natural entre eu e o estilo do partido, né? Entendi. Então, por esse e outros problemas lá que a gente enfrentou, a gente acabou mudando. E você tem algum tipo de receio, assim, ou de medo de acabar, na hora que você entrar mesmo, né? Você assumir um cargo e tudo mais, você acabar de repente perdendo ou desvirtuando a tua identidade um pouco ou não? É uma linha que você quer manter e que você está preocupado com isso? Olha, eu acredito que assim, a política é feita de você saber o tempo certo das coisas, né? Então assim, eu não posso falar que eu vou ser sempre o cara que fica combatendo o tempo todo, né? Sim. Porque às vezes você no mandato não consegue fazer isso para aprovar um certo projeto, por exemplo, né? Eu entrando lá, eu quero ser um bom vereador, não quero ser um vereador nível baixo, né? Eu quero entregar um trabalho bom, entendeu? Então, assim, quando eu entrar, talvez eu tenha que ser um pouco mais polido. Mas o importante é você não mudar os seus valores, né? Você continuar sempre acreditando nas mesmas coisas e arranjar um meio para você conseguir fazê-las, né? Uhum. E hoje, eu sem mandato, né? E não tendo um grupo político muito grande, muito bem estruturado, eu preciso conseguir chegar nas pessoas, né? Então a gente tem que dar um jeito para concretizar isso, né? Então eu acredito que no mandato vai ser diferente, né? Até porque eu vou ser 1 em 38 se eu me eleger, e eu vou ter que, para passar bons projetos, falar com os outros vereadores para que isso aconteça, né? Sim. Mas eu acredito que a minha pegada combativa ela não deve ser alterada, né? Porque meio que meu estilo, o meu eleitor já imagina isso. Eu só preciso fazer de um jeito que eu consiga aprovar coisas boas lá pro povo. Bacana. Me diz uma coisa, Bética. O que faz um vereador, além de roubar e botar nome de parente em rua? Então, a principal função do vereador é apresentar projetos de lei da esfera municipal e fiscalizar o poder público, né? Na real, que essa é a função do legislativo, é fiscalização. Fiscalização. O poder legislativo estadual, por exemplo, vai fiscalizar o governo estadual e vai propor leis nesse âmbito, né? Matérias que tem essa legislação estadual que vai propor ao deputado estadual, e assim vai ser com o vereador, em âmbito nacional com o deputado federal. Então os cargos legislativos eles pressupõem isso, né? Você poder fazer esse trabalho de fiscalização, também mandar emendas e também trazer demandas da população para o parlamento, né? E trazer em parlamento para votação, para depois ver se o prefeito, após aprovado uma votação, ele sanciona ou não aquela matéria, né? Então é propor leis e fiscalizar. Basicamente essa é a função. Você tem ideia de quantas pessoas estão concorrendo? Putz, eu acho que é muitas, cara. Umas 700, Marcos. Por aí. 700 para 38 cadeiras? Acho que é por aí. Eu não vi ao certo isso. E agora é outra coisa que me intriga também. Por que tanta gente querendo ser vereador? Porque, cara, em muitos casos a conta não fecha. Você pega a relação, são empresários bem-sucedidos ou relativamente bem-sucedidos que têm capacidade de gerar
mais renda trabalhando na iniciativa privada, no seu negócio, do que virando vereador. Eu consigo compreender jovem idealista igual você, entrando na política para tentar mudar alguma coisa, de verdade. Consigo compreender político que já fez tudo na vida, vamos pegar o Oriovisto Guimarães. O cara tinha o positivo, é bilionário, quer deixar um legado, né, o nome dele na história, fazendo algo bom. Até o cara tá com o melhor projeto que tem, aprovar a PEC lá do STF, de não ter decisão monocrática, né? Tá fazendo um ótimo trabalho, eu acho, o Oriovisto. Mas nesse meio termo, das 700 pessoas a gente tira 50 e sobram 650 que estão lá para quê? Por que os caras querem ser vereador? É todo mundo altruísta? Todo mundo quer servir a população? Ou você acha que tem coisa aí? Eu acho que não, logicamente. Eu acho que tem gente boa, bem intencionada, mas também tem gente safada, né? Em tudo que é aspecto tem gente boa e gente safada, picareta, né? Então, assim, na política não é diferente. Eu acredito que tem muita gente que, por exemplo, tem dinheiro e quer entrar na política para ter poder, e tem aqueles que querem entrar para fazer dinheiro. Para fazer dinheiro, né? Então, enfim, a gente sabe como que a coisa funciona, não dá para ser ingênuo, né? Mas o que a gente busca fazer é colocar nossos ideais, né? Eu acredito que, assim, o grande problema é você não ter opinião, né? Eu acho que hoje a política ela está mudando. Com a polarização aconteceu um negócio positivo, que a gente vê a cada dia mais pessoas que têm opinião, que têm ideologia, acreditam em algo, sendo uma porcaria a ideologia do cara ou sendo boa. Porque assim, você vê esses caras do Centrão, é um balcão de negócios, o cara não acredita em absolutamente nada. Acredita no bolso. O cara tá lá para fazer a política dele, o negócio dele, é isso, né? Exato. Então eu acredito que é importante ter pessoas que tenham algum tipo de ideal, né? Por mais que seja um ideal merda, né? Como é, por exemplo, um ideal de esquerda. Então assim, eu acredito que o bom da política é o debate público, né? É você expor ideias e defender projetos. Uhum. Então, eu espero que vá por esse caminho nos próximos anos. Assim. Eu acho que o eleitor está cada dia mais crítico, né? O eleitor está cobrando que as pessoas tenham opinião. Eu acho isso muito bom, cara. Porque, por exemplo, você vê hoje os candidatos a prefeito em Curitiba, a grande maioria deles não tem posicionamento. Você vê um debate em Curitiba, é um debate morno, é um nojo o debate. É sistema brigando contra sistema. É um joguinho de carta marcada, uma porcaria. Então, assim, o eleitor quer gente que tem opinião, gente que sabe o que está fazendo. Né? E daí você pega candidatos querendo se pintar de direita, né? Até o próprio candidato da prefeitura colocando um vice do PL para passar uma imagem de ser de direita, daí o cara vai lá e compra livro LGBT, livro de ideologia de gênero. Cara, já que você entrou nesse papo... Não tem nem pé nem cabeça as coisas. Né? Você entrou nesse papo aí, cara, eu botei uma pergunta aqui, eu não queria fazer porque eu acho chato pra caramba e totalmente irrelevante. Eu acho, minha opinião, mas vou fazer a pergunta porque é da moda. Qual o teu posicionamento sobre as políticas LGBTQIA, não sei o que lá mais? Você acha que é uma prioridade? A nossa nação tem isso como prioridade? Eu acho que não, né? Porque assim, nada contra quem tem uma opção sexual XY, Exato. Né? O cara faz o que ele quer da vida dele, entendeu? Se o cara quer em 4 paredes fazer isso ou aquilo, que faça. Mas tornar isso política pública é um pouquinho demais, né? Eu acredito que assim, o cara se tem 18 anos para mais, se ele quer mudar de sexo, fazer o que ele quiser, que faça, entendeu? Só que o problema é o cara querer tornar essa pauta extrema e colocar criança no meio, né? Então o que a gente combate é justamente isso. É a ideologia de gênero, é esse papo de criança trans. Uma criança não sabe nem se ela quer sorvete de baunilha ou chocolate. Daí chega um marmanjo LGBT e fala, você é trans. Como é que a criança vai saber se ela é trans ou não? Ela tem 5 anos de idade, não sabe se gosta de sorvete de morango ou de baunilha, vai escolher o gênero dela. Não faz o menor sentido um negócio desse. Então é uma agenda muito radical e é uma agenda que vai deturpar a infância, né? Porque na infância a criança não tem que pensar em sexo, ela tem que pensar em brincar. Isso ela pensa depois, na puberdade, quando fizer 18, esse que é o papo, né? O jovem ele só pode, por exemplo, ter uma decisão mais importante, vamos dizer assim, de eleição, por exemplo, aos 16. E daí você quer incluir isso lá atrás, lá na infância, um negócio tão drástico, né? Não faz o menor sentido. Por essa lógica dá para prender o jovem de 10 anos, né? Exato. Se ele pode decidir o gênero dele, ele pode ser preso.
Pois é. Ele já está apto a tomar decisão. Então, assim, é uma agenda que ela é perversa nesse sentido, né? Mas tem pessoas gays que são gente boa, tem pessoas gays que não Tem são. vários amigos. Tem hétero que é gente boa, tem hétero que não é. Isso não molda caráter, né? Só que tem que ter uma responsabilidade. Daí a vida pessoal de cada um, o cara que faz o que quiser. Sim. Só não interfere em criança, né? Joia. Cara, e proposta? Você tem proposta Tenho. proposta estilo Pablo Marçal, assim, bondinho na favela, espigão, ou coisa que dê pra realizar? O problema é que o povo não liga muito pra proposta. Não, né? não. Eu queria falar a eleição toda de proposta. Mas não dá, né? Mas Os caras querem ver o circo pegar você fogo. tem que ir lá apanhar, você tem que ir lá falar com os esquerdistas, porque se falar de proposta, todo mundo tá pouco se lixando, né? Essa que é a pena. Essa é a pena da história. Mas a gente tem várias propostas, em joãobetega.com/propostas você pode ver as propostas, e uma delas é o pacote anti-noia, que aqui em Curitiba nós temos muitos noias, uma multidão de noias no centro, e dá para dividir em 4, né, essa população de noias. Um deles são os noias que são dependentes do crack, né? Esses caras aí é internação compulsória para eles. Os outros são os noias que são bandidos, caras de tornozeleira que vieram de outros estados ou conseguiram liberação da cadeia que estão na rua e cometem crimes, são um perigo para a sociedade. Também tem os noias que nesse caso é o melhor deles, que eles querem apenas trabalhar, conseguir um emprego, tem uma depressão, algum tipo de problema, eles podem ser reinseridos, né, na sociedade. Esses caras aí são os que realmente prestam desses 4 aí. E daí tem os doentes mentais, né? Que esses também causam perigo à sociedade quando ficam livres nas ruas, né? Então, para esse caso aí, é você internar o cara em algum tipo de clínica para que ele possa ser acompanhado e não gerar nenhum tipo de risco. Então, eu acredito que assim, o que a FAS tem que fazer é uma triagem desses noias para poder separar o joio do trigo, né? E para o poder joio fazer uma bota no política moedor e faz pública. sabão. Não? Não botar no moedor, né? O que a gente tem que fazer é assim, bandido no moedor, né? Bandido, assim. Se o cara é bandido no moedor, nada mais justo, né? Bandido é ou cadeia ou morte. Mas se o cara é um drogado ou um doente mental que causa dano à sociedade, essa pessoa tem que ser internada e ela tem que passar por um acompanhamento, né? No caso do doente mental, um acompanhamento. No caso do cara que é internado por ser dependente, uma internação compulsória para ele se livrar, se desintoxicar da droga, né? Mas e aí você não vê que ele... Porque já tá difícil trampar aqui em qualquer lugar. Ele estando ausente do mercado de trabalho, sem especializar, só desintoxicar, não sei se resolve. Eu acho que teria que ter depois um acompanhamento para tentar reinserir esse cara direcionamento no trabalho, né? Fazer algum trabalho com ele, tentar profissionalizar, dar algum tipo de curso, não sei, né? Não sou político é você. Mas eu acho que só desintoxicar o cara, que é o noia, gente boa que quer trabalhar, não vai evitar que ele volte, velho. Porque... Não, eu concordo com isso. Eu acredito que tem que ter um certo acompanhamento e uma reinserção dessa pessoa no mercado, sem dúvida. Mas eu acredito que começa com a desintoxicação do noia. Porque assim, o que acontece? Curitiba hoje tem a FAS. E a FAS, ela alimenta o morador de rua. Tem um monte de ONG que alimenta também. Se passa na Tiradentes agora, é ONG alimentando noia, dando marmitinha. Então é muito fácil você ser um noia em Curitiba. Tem cara que vem do Rio de Janeiro, do Nordeste, para ser noia em Curitiba. Porque aqui ele tem marmitinha, acompanhamento da FAS. Se ele quer dormir num lar, ele vai dormir no lar. Tem todo o acompanhamento, ele é muito bem tratado aqui em Curitiba. E o que acontece? Esse cara é alimentado na rua. E muitas vezes ele pega essa marmita e vende para comprar droga. E tem vezes que esse noia, ele pede esmola no centro exclusivamente para tomar um corote e usar uma droga. Porque o alimento ele já recebe da FAS. Tem um ele clássico. já está acomodado, né? Então teve até um caso recente, no centro agora, que um noia, ele pediu esmola para tomar corote, o cara não deu esmola para ele esfaqueou o braço do cara. Curitiba tem... Então essas pessoas causam risco, né, à população, ao povo que trabalha. Com certeza. É complicado às vezes, né? É engraçado, Curitiba tem, sei lá, acho que é a capital que mais tem farmácia no Brasil.
E cada farmácia tem o seu noiazinho da frente que fica pedindo a latinha, ou a fralda, ou a latinha de leite ninho, que ele sai de lá. As próprias atendentes da farmácia falam, não dê para esse cara, que é mentira, ele vai vender, ele vai trocar na biqueira. Com o traficante lá, vai trocar por uma pedra, porque o traficante sim tem uma filha que é o leite. É bem engraçado. Essa pauta do Noia, então você considera que Curitiba é quase que um imã de Noia? Eu acredito que pelas políticas públicas de Curitiba, com certeza. E o que tem que fazer agora é impedir que eles comecem a colocar barraca na rua, colchão na rua. Como é São Paulo, né? Porque São Paulo virou uma bagunça, né, com isso. Então tem que ter um controle bem rígido disso, né? E como que você analisa... Porque se a gente pegar, por exemplo, os dados da Secretaria, nos últimos 10 anos, a criminalidade em Curitiba caiu 25%, né? O que está sendo feito de errado? Porque como é que a criminalidade cai, mas está tendo tanto um aumento de noias, um aumento principalmente no centro ali de Curitiba? O que está acontecendo? Na realidade, a criminalidade vem aumentando em Curitiba, no centro em específico, né? Uhum. Que é a área onde se encontram a maioria dessas pessoas, desses moradores de rua. Aumentou 15% nos últimos 2 anos. Roubos e furtos no centro de Curitiba. E, inclusive, no transporte público, no último ano, tivemos 2.000 ocorrências. Uhum. Desde roubos, furtos, abusos sexuais. E muitos desses casos são causados por noias. Por pessoas que estão até com tornozeleira, têm acesso ao ônibus e vão lá e cometem diversos crimes, né? Um trabalhador que quer voltar à noite para sua residência e acaba tendo que ser assaltado aí por um vagabundo desse. Sim. Então a cidade está longe de estar segura, inclusive ela está bem insegura, né? O que a gente vê é uma grande incidência de assaltos no centro. Eu acabei de ver um semana passada, já vi um outro recentemente. Tem muito nóia que rouba a bicicleta. O cara deixa presa a bicicleta, ele vai lá e rouba. Cara, eu desafio qualquer pessoa, vai no centro, fala com os comerciantes do centro e vê se tem segurança no centro. Nos bairros também, nos bairros mais afastados, que não tem a guarda municipal lá para monitorar, demora para chegar uma viatura. Como é que é no Boqueirão? Como é que tá a segurança no Boqueirão? Uhum. Então, assim, esses dados que você trouxe de abaixar o crime, eu não conhecia. Mas se existem, que abaixar mais ainda. Sim, claro. Porque, assim, hoje há uma leniência com bandido. Isso é um fato, assim. Eu acredito que o que a gente tem que fazer é investir em política aí de segurança pública para melhorar esse aspecto, né? Principalmente para o cara que é mais carente, que é mais vulnerável à segurança pública. Nesse negócio que aconteceu, essas ocorrências dos ônibus, uma alternativa para isso é fazer um projeto que já acontece em Nova York, que é colocar um policial dentro do ônibus apaisando, um guarda municipal apaisana. Caso aconteça algum tipo de crime, ele intervém lá naquela situação. Nem todos os ônibus vão ter o guarda municipal apaisando, mas só a possibilidade de ter Sim. já vai gerar um incômodo no cara que quer cometer um abuso sexual ou um crime, e esse cara já vai se conter, né? O vagabundo que vai lá e encoxa uma mãe de família no ônibus, já vai pensar, poxa, pode ser que tenha um guarda paisano aqui. Eu vou me segurar para não fazer cagada, né? Então a gente tem que pensar em medidas para cada dia que passa aumentar mais, né? Uhum. Essa efetividade desse tratamento aí na segurança pública. Vamos falar de mobilidade urbana agora. Curitiba sempre foi uma cidade considerada modelo e ela sempre mudou o tipo de modelo, né? Era a capital ecológica, foi a capital do transporte público mais eficiente na era do Lerner. Aí, por algum milagre, a gente se tornou a capital sorriso, sei lá por quê, se tem coisa que a gente não faz é sorrir, né? E hoje a gente não é capital de nada. O nosso transporte não evoluiu, a gente não foi para o VLT, a gente não foi para o metrô, a gente continuou com o ônibusinho, apesar de ser uma linha relativamente que atende, ela tende a se tornar caótica em pouco tempo. Né? A gente já começou a ter uns picos de trânsito bem incomodativos, vamos dizer assim. Tem alguma coisa que você pensa em fazer ou uma mobilidade urbana não passa pela tua cabeça? Eu acredito que, assim, Curitiba é uma cidade que hoje está virando caótica, como você bem falou. Curitiba é uma cidade que hoje é um inferno a partir das 5 horas da tarde. Você pega um carro, para se deslocar aqui no centro é impossível.
né? Você pega certas ruas, é um caos. A linha verde, o Beto Richa só fez cagada naquela linha verde, a né? linha verde, aquilo é uma merda. Muito trânsito, Visconde de Guarapuava, Tudo várias desincronizado. ruas, no Campo Comprido, por exemplo, um trânsito caótico. Curitiba, de norte a sul, tem trânsito, a cidade inteira, né? E o que fazemos? E o que fazer é basicamente o seguinte: fizeram linhas calmas onde não deveria ter linha calma. Teve prefeitos que passaram, que colocaram via no centro a 40 km por hora. A 7 é 30, né? Eu moro na região norte de Curitiba, a Paraná tem radar de 20 km por hora. Então como que você vai andar numa rua que é 20 por hora? Como que você vai andar numa rua que é 40 por hora? 20 é foda, porque Então, você andar assim, 40 você perde a carteira. Tem que acabar com esses radares aí de 20, de 30, de 40 por hora. Rua movimentada tem que andar 50, 60 por hora. Então acredito que essa é uma das medidas. E a outra é você começar a investir em outras linhas de transporte, com certeza, em outros modais e também no aumento da frota de ônibus, né? Porque Curitiba hoje tem um contrato bilionário Com os com os Gulim, uma licitação que é renovada há muitos anos. Essa família é muito amiga da família do prefeito. E basicamente, até mesmo na pandemia, essa empresa foi subsidiada pela prefeitura. Ela reduziu a frota e mesmo assim foi subsidiada. E a gente não vê um aumento substancial da frota para receber tanto dinheiro. E a passagem é a mais cara do Brasil, empatada com outras duas cidades. Então, acredito que tem que haver um compromisso para a renovação desse compromisso, de ou você aumentar a frota, ou você fazer algum tipo de parceria público-privada para aumentar o faturamento das companhias de ônibus, da prefeitura, e pelo menos reduzir a tarifa, né? Eu acredito que esse tipo de situação tem que continuar sendo pautada na Câmara Municipal para que a gente possa avançar nesse sentido. E pensar em outros modais, né? Muita gente fala que o metrô ele é impossível pela questão geográfica da cidade. Falam que Curitiba é uma cidade que não comporta metrô, porque fazer embaixo da terra em Curitiba é impossível. Tem muita gente que defende essa questão, mas dá para tentar fazer um VLT, algum tipo de modal diferenciado, né? A verdade é que Curitiba ficou bem estagnada, né? Eu acho que ela se galgou muito nesses aspectos em que ela era top de linha no transporte público e usou isso como um subterfúgio para só ficar se renovando aquela mesma política de sempre, e a gente ficou defasado nesse sentido. Eu acredito que é isso aí. Mas antes de tudo, eu acredito que o aumento da frota de ônibus é uma questão que é bem pé no chão. E tem que haver um compromisso da empresa licitada para realizar isso daí. Eu acho que tem mais uma opinião sobre isso. Eu acho que todo político curitibano, seja onde for, deveria usar transporte público para ir trabalhar. Você não defende isso? Você tem que ir de busão e não de carrão lá para... Eu acho que é uma boa ideia, hein? Não é? E botar os filhos na porra da escola municipal. Por falar nisso, você defende o que o Ratinho fez com a privatização das escolas? Foi um bom projeto, sim. Um projeto polêmico, né? Você gosta? Porque que não gosta de uma teta, né? Pois é. Porque assim, professor, meu amigo, qual que é o esquema do professor lá? O professor, ele, há alguns anos atrás, ele fazia lá um concurso público, era aprovado, passava a dar aula na escola estadual, e fez o concurso, passou, tá dando aula, né? Quem vai tirar o cara de lá? E de alguns governos para cá, começaram a contratar os caras por CLT. E esse projeto, ele reforça essa possibilidade. E mais do que isso, ele tira do cargo de direção a figura do diretor na parte de gestão, né? O diretor vai passar a fazer só a função pedagógica e a gestão do colégio vai passar a ser feita por uma empresa terceirizada que vai ser licitada pelo governo do estado. Isso foi testado em 2 escolas de Curitiba e região. Uma no Uberaba e uma outra, acho que em Santa Felicidade, não vou lembrar. E nas 2 deu muito certo. Pegaram escolas com IDEB menor, uma nota menor, testaram e a comunidade escolar, pais, alunos e professores gostaram bastante e rodou legal. E foi uma grande polêmica para passar o projeto na Assembleia, porque a esquerda quer o fortalecimento não só, né, do funcionalismo público concursado,
que quer estabilidade, não quer ser cobrado, né? Não quer ser cobrado. Se dá uma aula ruim, tem que Claro. ficar lá, não pode ser demitido, né? Eles querem essa mamata aí. E além disso, o próprio fortalecimento da APP Sindicato, que é o principal braço do PT aqui no Paraná. Então foi causada uma grande comoção, invadiram a Assembleia, foi aquela coisa de vagabundo lá, invadir, quebrar tudo. Isso não deu nada, né? Porque quando fizeram isso lá no Senado... Se você é de esquerda, você pode bater em mulher, você pode fazer o que for, que você tá livre, né? E por falar nisso, você tava lá no meio da confusão, né, cara? Cara, eu não tava no meio. Eu fui gravar um vídeo no dia, só que eu fui embora um pouco antes. Aham. A gente saiu escoltado pela polícia naquele dia. Daí eu fui embora um pouco antes. Entendi. Mas eu dei azar de não ter ido um pouco depois pra ter pego a confusão lá. E o que falando nessas confusões, o que aconteceu lá em Santa Catarina no ano passado, cara? Conta pra gente um pouquinho lá na UFSC. Não, é que a gente tava fazendo naquela época uma fiscalização de faculdades federais. A gente começou lá em Porto Alegre, daí depois a gente foi para Floripa, e lá em Floripa a gente encontrou na UFSC, que é federal lá de Floripa, um prédio abandonado no meio da universidade. Um prédio cheio de teia de aranha, mijo, bosta no chão, todo pichado com comunismo, com anarquismo, Coreia do Norte, só coisa ruim, entendeu? Até demônio tinha pichado lá no prédio. Uhum. Então era um prédio abandonado no meio de uma federal, todo pichado. Todo pichado. E daí a gente até encontrou um anfiteatro lá, abandonado, todo pichado, um negócio horroroso lá, né? E daí a gente começou a filmar aquele estabelecimento, levamos para lá uma lata de tinta branca e a gente pintou boa parte das pichações. E falamos, pô, vamos voltar 2 dias depois pra gente convocar um debate com os estudantes que fizeram essa porcaria dessas pichação aí. Voltamos lá, e daí a gente foi emboscado, e nisso surgiu o meme que eu apanhei das meninas lá de cabelo colorido, né? Porque a gente conseguiu fotografar elas, mas depois os caras bateram na minha mão, roubaram o celular, roubaram o microfone, e eu apanhei de uns 10 caras ao mesmo tempo, apanhei demais, assim. Mas levei uma surra lá, muito bem dada lá, cara. Sim. Dei sorte de não ter morrido, na real mesmo, assim. Na hora que eu tava apanhando, tava pensando assim, pô, eu vou morrer. Porque os caras começaram a bater, não paravam de bater. Então foi basicamente essa história. A gente subiu, eles saíram da pilastra, os marginais, assim, me arrebentaram. E quando você apanha bastante, você volta, assim, quase desmaiado, você não consegue ver quem tá batendo, né? E eu não consegui identificar quem eram os vagabundos. Sim. A faculdade também não faz a mínima questão de resolver o problema. Porque, pô, um cara de direita entra lá, causa um negócio lá, os caras não vão querer, né, comprar a minha briga, né? A faculdade tá pouco se ferrando, os caras querem que eu me ferre, né? Eles querem meter processo no meu cu mesmo eu apanhando. Então, daí o que aconteceu foi que passou batido o negócio lá e a gente teve que se contentar com essa injustiça. Sim. Mas se teve um lado positivo, foi que cada porrada me deixou mais forte, me deu mais visibilidade para poder estar concorrendo hoje a vereador para fazer um negócio bom aí. Sim, com certeza. Então, eu acho que certos males vêm para o bem, né? E uma coisa que não pode ser negada é que aquela história foi o maior caso, né, que eu tive de projeção nacional, né? Aham. Me diz uma coisa, Bética. Eu tenho para mim, essa é uma opinião que eu tive, que a gente tem um problema muito... a nossa democracia, onde o voto é obrigatório e ele é permissivo, compulsoriamente, até para preso, eu acho que não funciona, né? Como você falou, o pessoal quer ver Big Brother na campanha, não quer saber de projeto. Na minha cabeça, assim, opinião rasa, sem pensar muito, eu acho que deveria ter... Eles já chamam de voto elitista, mas pelo menos quem não tiver segundo grau não pudesse votar. Porque a escola é pública, todo mundo pode fazer segundo grau. Se você quer votar, você tem que ter um pouquinho de consciência, uma mínima que seja. Talvez isso tirasse um pouquinho do poder de quem faz curral eleitoral. Você concorda com isso ou não? Você acha que esse é o sistema correto? Todo mundo tem que votar, inclusive preso. Eu acho essa uma das maiores aberrações. Eu acho que preso, o único direito dele deveria ser respirar. Não, eu acho que preso, logicamente, não deveria votar, né? Pra mim, preso
Em quem que ele vai votar, Se for um cara que estupra a mulher, que mexeu com criança, com idoso, era guilhotina pra mim. Você é a favor da pena de morte? Ah, pra vagabundo que faz coisa odiosa com as pessoas, sim. Pô, imagina um cara estuprar uma mulher, um cara que faz um crime contra uma pessoa idosa, uma criança. Esse cara, pra mim, é guilhotina. Eu estendo isso a político que rouba dinheiro público. Não, pode Porque ser. Com certeza. Porque bandido... Desse aí corta a língua. Não. Pra não falar mais nada. Porque bandido que vai lá, pega um revólver, não que seja melhor do que o outro, mas ele tá arriscando o cu dele, né? Pra ir atrás do dinheiro e tal, vai levar pipoco. Mas o político, cara, ele tá atrás de uma porrada de lei, pega o nosso dinheiro, rouba e ainda não dá nada. Sim. Porra, velho, devia ser exemplar a punição de corrupção. Tem que cortar a língua pra não enganar o povo, mas... Alguma coisa assim. Não, mas assim, sobre a questão do voto, eu vou discordar um pouco de você. Assim, Claro. Na minha humilde opinião, eu acredito que quem quiser votar deve votar. Eu acho que o voto deve ser facultativo, né? Eu acho que o fato dele ser obrigatório é um problema, porque o cara que não é politizado é obrigado a votar, daí o cara faz qualquer coisa na urna lá. Ou eu pago multa, ou eu voto em qualquer pessoa, né? Então, acho que assim, o voto facultativo é bom, só que se o cara é pobre, é classe média, é rico, e ele quer votar, eu acho que é o direito dele, né? Como cidadão mas eu exercer não... esse voto. Peraí, calma lá. Eu não falei pobre. Eu falei aculturado. Porque um pobre pode fazer ensino médio. Sim, né? lógico. Mas tudo bem, eu respeito a tua opinião. É que eu vejo isso como um problema. Os tiriricas, e o tiririca nem foi o pior dos deputados, não foi a maior aberração, que de bengalas da vida, cara, eles são eleitos por pessoas que não têm o menor senso crítico da gravidade que é você botar uma pessoa lá para comandar o que vai ser o teu futuro das tuas crianças. Mas eu acredito que isso, Marcos, é muito relativo, assim. Eu posso estar tendo uma visão um pouco deturpada da realidade, mas é que assim, se você vai pegar o mapa eleitoral, logicamente, por o Brasil ser um país pobre, a maior massa de votos, 80% dos votos, é de um cara que ganha até 3 mil reais por mês, vamos supor. Sim. E daí os 20% é a galera que ganha mais do que isso, né? Uhum. Então é natural que para um candidato vencer, seja ele qual for, Tiririca, Kid Bengala, Lula, qualquer candidato merda, assim, ele vai ter que fazer muito voto nas camadas mais pobres da população, do pessoal que não tem nível médio de escolaridade. É algo que tende a acontecer. Só que, ao mesmo tempo, eu acredito que é uma falta de politização do eleitor de modo geral, sabe? Porque hoje, a política, ela hoje as pessoas elas não ligam para o voto. Essa é a grande verdade. Infelizmente é assim. A gente busca uma massa mais crítica de pessoas, eu acredito que você faz parte desse eleitor mais crítico, só que eu vejo que hoje, assim, 95% dos eleitores, sejam eles pobres, classe média, ricos, não dão valor ao voto. Então eles acabam votando, assim, na pessoa que aparece mais para eles. Entendi. Então é algo, assim, que pelo menos eu percebo, assim, isso é algo que comprova vários fenômenos, assim, e um deles é, logicamente, o fenômeno petista, né? E sobre promessa de campanha, cara, as pessoas prometem mundos e fundos e não cumprem nada. Você não acha que deveria ter algum mecanismo de obrigar o cara a prometer, a botar no escopo de campanha dele só o que ele pode executar, seja factível, de alguma forma conseguir comprovar, dá para fazer isso em tanto tempo, e pelo menos ser obrigado a cumprir metade do que ele põe lá, porque os caras propõem coisas absurdas. Um espigão de 1 quilômetro, só para lembrar esse mais recente do Marçal, e acabam não cumprindo. Bolsonaro não cumpriu merda nenhuma, só fez ao contrário do que ele falou. O Lula pior ainda, né? Enfim, eu acho que as pessoas vendem, às vezes, magia e não entregam merda nenhuma, entregam merda para a população. Eu acredito que isso é mais da parte do eleitor se conscientizar. Porque o que acontece? Hoje você pega um cara que se elege para o executivo, ele, para passar algum tipo de projeto, ele depende do parlamento, né? No caso de um prefeito, vai depender da Câmara de Vereadores. E se ele não tiver a maioria na Câmara de Vereadores, ele não vai passar certo projeto, né? Ou Ou ele pode
participar de alguns acordos não muito legais para conseguir essa maioria que leve à aprovação de certos projetos para ele, né? E a mesma coisa com o vereador, né? Eu estou fazendo, sei lá, propostas de campanha agora. Pacote antinoia, por exemplo, uma delas, né? Mas eu não consigo garantir para o eleitor que eu vou cumprir essa proposta. Porque se eu me eleger, eu vou ser um em 38 vereadores. Daí eu vou depender de outros 37 vereadores, da maioria deles aprovar o projeto e do prefeito ir lá e sancionar o projeto. E normalmente eles... É um querendo comer o couro do outro, né? Daí até entra um cara bem intencionado, sabe, Marcos? Mas às vezes o cara não consegue passar por não ter a articulação política para isso. Então eu acho que é delicado você estipular essa meta. Sim. E daí, por um fator externo ao próprio mandato da pessoa, ela não conseguir cumprir. Não é uma questão de eu me justificar que eu não vou conseguir cumprir o que eu estou propondo. Não, eu entendi. Mas é uma questão de eu ser transparente com as pessoas. Sim. Eu não posso ficar enganando as pessoas, né? Então eu tenho que falar a verdade. Estou propondo isso. Eu acredito nisso. Eu vou defender isso na Câmara Municipal se eu me eleger. Mas daí eu vou depender do resto da Câmara Municipal, desse diálogo, para a gente poder passar certos projetos de lei, né? Então acho que a banda toca dessa forma, né? Eu não posso prometer o ouro e entregar prata, né? Sim. E o STF, cara, você acha que o modo com que são escolhidos os ministros é o que tem que ser assim mesmo? Porque nos Estados Unidos a gente é muito espelhado, né, na política americana. É uma escolha do presidente também, salvo engano, né? Mas eu não vejo funcionando aqui. Não, está certo. É presidente que escolhe lá também. Mas, cara, eu acho que é um método ruim. Porque daí você faz uma corte política, né? Hoje o STF é uma corte política e ela sempre foi assim. Então ela atende a interesses políticos. E o que está havendo no Brasil hoje é a censura com o negócio do X. Porque em qual país que você barra uma rede social, você barra a liberdade da pessoa de poder falar o que ela pensa? É aqui, na Venezuela, em Cuba, em países que têm autoritarismo. Então essa ação do ministro aí foi uma ação impensada, né? Você sabe que o que mais me preocupa não é nem o X. O X é uma discussão que até é digna de debate para mim, mas ele ter ido caçar a Starlink, que é outro CNPJ que não tem nada a ver, apesar de ter o Elon Musk como acionista nas duas, majoritário, traz uma insegurança jurídica violenta, cara. O dinheiro, se ele barra a Starlink aqui, a gente barrar a Starlink no Brasil, o que o investidor lá fora vai falar? Peraí, mas a treta é com o X, e aí você vai barrar uma empresa que não tem nada a ver com o negócio, vai deixar de operar, o investidor vai tirar o dinheiro, velho. Né? É isso que me complica. Só porque eles estão com uma guerrinha de ego lá entre os dois para ver quem pode mais. Essa parte da Starlink me preocupou bastante. Mas o Elon Musk, acho que cedeu, né? Ele tirou o X pela Starlink. Acho que sim. Acho que os empresários lá falaram: vamos deixar abaixo. Uma hora sempre dá uma abafada, né? No caso, não tem como segurar muito tempo, né? Mas vocês estavam falando da semelhança com a corte americana, mas lá tem uma diferença, não sei se você concorda ou discorda que seria melhor ou pior, é que aqui tem muito mais mídia da corte. Lá você não vê, não aparece, não fica aparecendo os juízes, sabe? O que eu quero dizer assim, não fica no jornal toda hora, decisões e brigas políticas, etc. E aqui isso virou uma novela. O que você tem a dizer sobre isso, Betting? Eu acredito que para a mídia é interessante comprar a narrativa, né? Uhum. Se eles estão divulgando é porque gera cliques, e cliques gera dinheiro para eles, né? Então eu acredito que hoje a grande mídia ela quer comprar, né, esse embate aí que está acontecendo entre STF e o pessoal da direita. Cara, eu acredito que assim, é isso basicamente, assim, hoje é algo que rende cliques e é uma pena que esteja assim, porque a função da Suprema Corte não é gerar um embate político. Sim. A Suprema Corte ela tem que ser imparcial e é a última instância do judiciário. Então a função dela é julgar processos, é criar normativas,
é esse tipo de coisa, né? Então, hoje o STF acaba legislando em muitos casos, algumas decisões que eles tomam, e ao mesmo tempo a gente vê ministros que acabam extrapolando a sua própria função, que é a função do jurista, né? Naquela ocasião lá do judiciário. Então eu acredito que a gente está vendo hoje uma inversão, né, de valores, e a gente vê que o STF se sobrepõe, né, em relação aos demais poderes da República, né? Sendo que cada um deveria ficar no seu quadrado e exercer a sua função, né? Te perguntar, você acha que adiantaria alguma coisa o político ter o sigilo bancário dele quebrado mais facilmente? Acho que sim. É. Se o cara é vagabundo, se ele rouba o povo... Você assinaria, dava uma canetada lá, olha, eu sim. aceito que, sei lá, eu não sei em qual instância, mas porque para você quebrar um sigilo bancário não é bem assim, né? Tem algumas instâncias e o foro do político é ainda mais protegido. Mas eu acho que deveria ser o contrário. Como ele mexe com dinheiro público, sim. conta bancária dele também deveria ser meio que pública. Não, lógico, concordo, 100%. Cara, assim, eu, por estar na vida pública, assim, eu tenho que abrir mão de várias coisas, né? E vida pública não é Big Brother. Você tem que ter postura, você tem que estar aberto a participar do embate público, a ser cobrado e tudo isso, né? Uhum. Então, eu acredito que eu toparia ter o meu sigilo bancário aberto, até porque eu não tenho nada para esconder. Cara, eu crio briga com todo mundo. Se quiser revirar minha vida, revira minha vida. Vai falar, você levou um processo por isso, por aquilo. Aconteceu, sei lá, tal coisa. Tipo, cara, eu tenho uma plena consciência de que eu sou um cara honesto e minha vida é ilibada. Então, por mim, eu não tenho nenhum problema. Eu acredito que, assim, político que não quer ser exposto é político safado que tá devendo alguma coisa. Aquela tua treta lá foi na LEP que teve que a esposa do presidente lá te deu um tapa? Foi a esposa de um deputado. De um deputado. Foi em Foz. Foi em Foz. E a treta foi sobre isso, não foi? Foi da gasolina, não foi? Foi. É que o cara gastou 200 mil com gasolina na época lá e eu explanei e ela ficou braba. Me bateu. E esses dados, cara, qualquer cidadão que tenha um pouquinho de boa vontade, ele consegue, né, checar os dados. Vai no portal da transparência, checa os dados. As pessoas poderiam fazer isso, né? Mas acho que falta um pouquinho de vontade de você pesquisar um pouco sobre quem você vai colocar ou quem você já colocou para ver se você vai manter no cargo ou não numa reeleição. E reeleição, você acredita que é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Cara, eu acho que é bom. É que também vai muito do eleitor. Eu acredito que o eleitor, ele tem que fazer a escolha dele. Escolher o político que atenda aquilo que ele considera bom. E se o cara tá lá há vários mandatos e faz um bom trabalho, por que não ele se reeleger, né? Mas você não acha que acabam usando a máquina em favor de uma reeleição? Eles param de pensar em governar e ficam só pensando na próxima campanha? Então, mas aí é uma falha que não é do sistema político em si. É uma falha do eleitor de não analisar o político e estabelecer critérios bons para votar no cara. Eu acredito que pode ter reeleição. Eu acredito que o modelo que tá bom. Para o executivo, uma reeleição. Para o legislativo, talvez pudesse colocar um limite, se reeleger uma vez só para aquele cargo, né? Uhum. Para o cara não ficar, sei lá, 30 anos no poder, no legislativo, que tem uns caras que, por exemplo, Álvaro Dias, antes de sair agora, perdeu para o Moro, né? Antes de sair ele ficou 24 anos como senador, né? Então, 24 anos é muito tempo. Então, sei lá, às vezes no caso o senador é um mandato, no caso o deputado estadual, federal é 2 mandatos, o cara pode fazer um e se reeleger, eu acho que tá legal. Mas eu não vejo muita necessidade de você limitar demais isso. Eu acho que é mais uma questão do eleitor ser politizado. E ele entender a que ponto isso interfere na vida dele, entendeu? E como às vezes o cara vota por uma cesta básica, ele não imagina o poder do voto que ele tem, que ele pode transformar a nação, né? Então tudo passa pela conscientização do cara, por uma educação que não seja tão militante, seja realmente crítica, né? Porque tem um monte de esquerdista vagabundo que gosta de falar, a educação tem que ser crítica. E para eles, educação crítica é você criticar a direita. Uhum. Então, assim, que haja de fato uma educação crítica para que a gente possa estabelecer um cara que ele pense, né? Que ele tenha cérebro, que ele saiba
votar num cara que de fato vai entregar para ele algum tipo de resultado. Não votar em troca de um pacote de feijão. Então, a partir da hora que o voto for mais consciente, se o político é bom, ele que se reeleja várias vezes, pô. Você pega, por exemplo, um deputado bom lá, o Kataguiri, que faz um ótimo trabalho. Se ele continuar fazendo um ótimo trabalho e quiser se reeleger pra caramba aí, pô, por mim. Você acha que você já passou por uma eleição, né? Agora é a tua segunda ali. Você acha que, no geral, a população ela tá mais preocupada com a política em si, ou é mais em relação à polarização? Ficar defendendo político de estimação ou não? Cara, eu acredito que a polarização gerou essa preocupação com a política. Uhum. Porque assim, a polarização gera briga de família, gera isso, gera aquilo, beleza. Só que assim, antes de ter um Brasil polarizado, a gente tinha 2 partidos de centro para a esquerda disputando o poder, que era o PSDB, centro-esquerda, PT esquerda. E o resto tudo centrão. O centrão dominando tudo. Uma política basicamente fisiológica, com algumas opções de partido de esquerda. Então, quando você traz o embate político, você faz com que o eleitor automaticamente fiscalize mais os políticos. Porque assim, hoje tem a direita, antes não tinha direita, tinha só a esquerda. Então hoje o cara que é de direita, ele vasculha o cara de esquerda para ver o que o cara tá fazendo. Por exemplo, hoje lá, o Silvio Almeida foi acusado de assediar uma outra ministra, Aniele Franco. Então o cara de direita vai lá e vai fuçar isso, vai falar pro amigo, pro familiar, pra namorada. E se amanhã um cara de direita fizer uma merda, vai lá o esquerdista fazer a mesma coisa. Então isso gera automaticamente um olhar mais crítico para a política. Entendeu? Isso é bacana, sim, cara. Porque assim, antes era só centrão e no máximo naquela época meu pai pegava e lia uma Veja. A Veja na época batia no Lula, mudou os tempos, né? Ele abria a Veja, meu pai lá lia a Veja. Cara, no máximo era isso, entendeu? As pessoas, o povão, tava pouco se lixando pra política, entendeu? Daí o cara ia lá e votava no cara do bairro dele na eleição de vereador. Sim. Já hoje o cara vê, poxa, esse vereador ele é cristão, esse vereador ele acredita no que eu acredito, esse vereador, se o cara é de esquerda, esse cara tem tal opinião sobre aborto, sobre droga, mesmo sendo vereador o cara analisa isso, entendeu? E dele vota baseado em critérios, né? Então eu acredito que assim, ao mesmo tempo que gera um debate mais emburrecido em certos aspectos, por ter muita ideologia no meio, gera essa questão de haver o embate político. Sim. Porque sem a polarização é um embate político muito reduzido. É um debate feito para as elites, né? Quem é da elite fala de política, mas o povo não fala sobre, né? Porque não chega até ele isso, né? E eu espero que continue assim, seja cada vez maior. Porque eu acredito que o fisiologismo, junto com a esquerda, lógico, né? É um grande câncer para a política. Então a gente precisa colocar cada vez mais políticos ideológicos e de direita no poder aí, para a gente ter uma mudança real. Ter gente que pense na efetividade daquilo que faz e não apenas do bolso dele, né? E quanto mais gente que se importe com política ter, mais gente que acompanha a política, mais vai ter essa fiscalização e esse embate político, né? Hoje, a cada dia que passa, por exemplo, ó, se você é um cara do centrão lá, e você pega um voto de um cara que é menos politizado, você vai pagar lá uma cesta básica pro cara, você vai se eleger e depois você não vai fazer mais muita coisa, assim, você vai ficar lá, vai lá, asfalta a rua do cara no máximo, faz uma coisa ou outra, né? Mas se você elege sendo um político de voto de opinião, tem eleitor que vê a tua votação, cara. Eu tava no bar com os apoiadores, final de semana passado, eu encontrei uma mulher, por acaso, lá que o marido dela vê meus vídeos, né? Uhum. Mas a mulher não é minha eleitora e nem o marido dela, ela só vê meus vídeos lá, me conhece, mas está decidindo o voto ainda. Daí encontrei essa moça e ela comentou, pô, na última eleição eu votei pro deputado estadual tal, não era eu, cara, votei num deputado tal, e o cara se elegeu. Daí ela falou, pô, agora teve votação sobre ICMS, ele votou a favor de aumentar o ICMS, eu vi lá. Pô, fiquei de cara que ele votou a favor de aumentar o ICMS. E o cara é um deputado de voto de opinião de direita. Então, o eleitor tá vendo o que o cara tá fazendo. Sim. E antes de 2016, quando o eleitor via, o cara votava o que ele quisesse lá, o eleitor não via. Não tinha nem noção de como o cara votava. Então, hoje, claro que é uma minoria dos eleitores que fazem isso. Mas fazem, entendeu? É muito mais do que era antes.
Então é bom ter polarização, tem que ter mais. Tem que ter mais para ter mais debate, entendeu? Sim. Porque senão fica um negócio como é hoje, assim, é a oligarquia, o mesmo povo sempre. Ter debate e ter centrão, fiscalização, né? Exato, porque até o cara que vota lá no esquerdista, ele vai ver o jeito que o esquerdista vota lá, vai acompanhar, entendeu? Então, acho isso positivo. Vamos falar um pouquinho de educação agora, cara. Tem um assunto que eu juro que eu tento entender e eu não consigo entender como isso pode ser passível de discussão para mim, que é a escola sem partido. Eu quero saber a tua opinião, mas eu vou dar a minha primeiro. Escola sem partido não deveria nem ser pauta de discussão, porque você tem que ensinar política, eu creio que deva ensinar política desde o começo da escola política, né? Porque a política faz parte é o pilar da nossa civilização e a gente vive em sociedade, necessita de política. Mas ter viés partidário dentro de escola não faz sentido. Você não consegue ensinar política puxando a sardinha para A ou para B. E as pessoas levam a sério essa discussão. Qual que é a tua opinião para mim? Para mim não é passível de discutir isso. A minha opinião é que hoje o ambiente educacional assim, hoje o ambiente educacional, seja educação básica ou superior, é intoxicado por ideologia. Porque começa na base, né? O cara que faz pedagogia, o cara que faz história, o cara que faz matemática na faculdade, qualquer curso na real, até o cara que dá aula de matemática e fez engenharia, esse cara já tem contato na faculdade só com professor de esquerda. E se ele faz federal, é ainda mais professor de esquerda. Então, naturalmente, ele tendo aula com esquerdista, ele sendo um jovem de 20 anos que está na faculdade, o esquerdista vai falar, o Lula é bom, o Lula é bom, o Lula é bom, faz o L, faz o L, faz o L. Daí o cara vai ser intoxicado por ideologia, ele pode entrar lá até mesmo sendo um cara de direita, e vai ser tão doutrinado na faculdade que ele vai sair de lá um esquerdista. Ele vai fazer TCC, o orientador do TCC do cara é esquerdista, porque o cara que orientou esse cara lá atrás já era um esquerdista. Então é um sistema que ele vai se auto-replicando. É só a esquerda no meio, entendeu? Mas então você já faz a cabeça do cara na faculdade e não tem como um cara que faz história na federal não sair de lá um esquerdista. E ele vai dar aula no colégio e vai falar bem do Lula, vai querer dar ideologia de gênero, porque ele está habituado com essa doutrinação nas faculdades. Então eu acredito que assim, é um movimento também da direita entender que ela precisa participar do ambiente acadêmico. E é uma construção que se leva anos para a gente fazer, que é de colocar pessoas dentro da academia que tenham essa cabeça mais voltada à nossa ideologia, para que a gente tenha os nossos professores que orientam um TCC, os nossos professores que orientam um mestrado, um doutorado, ter teses de pesquisa de direita, para que assim a gente possa fazer uma formação de profissionais que tenham também uma ideologia contrária. Mas é claro, eu concordo com você, não em 100%, em 200%, que a escola tem que ser dar conteúdo. Dar conteúdo, exato. Quem tem que falar de ideologia política, ideologia de gênero é o pai da criança. Nem religiosa. Ensina todas e a opinião tem que ser formada com a análise global da coisa. Ensina o que é a esquerda, ensina o que é a direita, o benefício e o malefício, mostra os países da esquerda, mostra os países da direita e o cara que escolhe. Né? O problema é você... Não é essa palavra, mas o problema, eu acho, na minha opinião, é você meio que fiscalizar isso, né? Porque quem está transmitindo tem viés. Tem viés, mas tem uma diferença entre quem está transmitindo ter viés e isso ser normalizado e regulamentado. Hoje não é proibido, assim, se o cara vai falar, pô, o cara tá puxando o saco da esquerda aqui, isso é institucionalizado, sim. Não dá nada. Não deveria ser pelo menos isso, né? Deveria ser laica, politicamente falando. O que acontece é o seguinte, né? Por exemplo, hoje na escola municipal aqui em Curitiba, lá no SIC, tem uma professora que dá aula que ela fala abertamente que tem que falar de gênero em sala de aula. Ela diz que crianças de 3 a 5 anos não têm razão
para utilizarem um banheiro distinto, meninos e meninas. Tem que ter banheiro unissex. Essa mulher passou num concurso e é a professora da rede municipal de ensino. Ela é especialista em gênero. Ela fez mestrado em gênero e ela dá aula para criança. Já fez live com o Jean Willis falando bem de ideologia de gênero. Que tipo de aula é essa? Sim. O que ela fala para uma criança? Isso acontece em Curitiba e ninguém fala nada. Enquanto isso, educação financeira, ninguém fala, né, velho? Deviam estar lá aprendendo a fazer continha de juro para não se meter em roubada, ficam pensando em pinto e perereca com 5 anos de idade. É foda. A criança não faz educação financeira e fala todes. Não sabe quanto é 8 vezes 7 e fala todes. Isso gramaticalmente é incorreto, né? Invalida até texto oficial. É outra bobagem. Eu acho que a comunidade está perdendo muito tempo. Como eu falei do LGBT aí, é uma questão de cada um, mas não é uma questão de política pública. Pelo menos não para ser levada à frente de outras questões mais importantes como moradia, como educação, como um todo. E essa da linguagem neutra é outra aberração que eu acho que é a internet que traz pra gente, a falta, sei lá. Esses dias eu fui apresentado a um boyceta. Porra, velho, boyceta, cara. De gênero fluido. Eu tô velho com essas coisas. Não, e vamos trazer umas denúncias aí, Marcos. Oi? Vamos trazer umas denúncias, Marcos. Que denúncia? Um passarinho me contou que a Prefeitura de Curitiba financia a boyceta. Sério, velho? Eu vou falar isso nas próximas semanas aí. Ah, velho, não vai soltar uma pra nós agora aqui? Pô. Vai. Sério mesmo? A Prefeitura tá financiando coisa que tem boyceta se apresentando. E eu vou explanar aí quem é esse boyceta. Cara, quanto que recebeu aí o espetáculo que ele faz parte. Cara, você acha que a prefeitura deve... Não, você já acabou de falar que não, mas destinar verbas que poderiam ser destinadas... Eu acho que não está sobrando dinheiro, por mais que Curitiba seja uma cidade próspera, né? O Paraná seja um estado próspero, não tem verba para tudo, né? Por exemplo... Se desse, para mim a linha de corte de Curitiba é Marechal Deodoro. Do Marechal Deodoro para cima, onde você mora, é tudo legal, tudo asfalto é bom. Desce para meu bairro, eu moro no Jardins Américas. É tudo antipó desgracento lá, velho. E eu, para mim, antes de patrocinar, seja um boyceta, ou seja, qualquer outra coisa que não seja, que não tenha ideologia da esquerda nem da direita, o antipola seria mais bem-vindo. Não sei se é a tua opinião também. Eu acredito que sim, né, cara? A gente tá... Não só em Curitiba, né? Mas isso que é o problema. A gente está levantando pautas que tem outros problemas primeiro para resolver, né? O Brasil não é um Cara, país 80% do Brasil não tem saneamento básico. Então, a gente vive numa bolhazinha aqui no sul, né? E esse que é o problema, porque quando levantam essas pautas, muitas vezes eles comparam, assim, a países da Europa, países... Beleza, só que lá é outro rolê. Lá está desenvolvido, lá tem saneamento básico, lá a educação funciona. Aí beleza, aí você pode focar nisso, sei lá. Não, de modo nenhum. Não tô falando focar, né, mas assim... Você pode dar o privilégio de gastar um pouquinho com... Não com boiceta, mas com arte e cultura, vamos falar assim. Você pode pelo menos trazer a discussão ali. Mas, cara, o Brasil tem muito problema, cara, e tem que resolver esses problemas primeiro. Para mim, na minha opinião. O problema do NOI para mim, tá... quilômetros de distância de um problema de meia entrada para jovem ver o cara que tá patrocinando aí, não sei quem é, mas enfim. Eu acredito que assim, pô. Cara, se tem buraco na rua, se falta médico em UPA, se vai financiar boicetas, vai financiar homem rebolando... É aí que eu quero chegar. Isso aí é uma barbaridade. E mesmo se não tivesse, tem que botar dinheiro em cultura de verdade. Isso aí não é cultura. Isso aí é sexualização. Então você vai investir dinheiro em putaria? E daí a prefeitura faz isso, tá ok, né? Vamos investir, vamos deixar. Investir dinheiro em livro que fala de gênero. Recomendado para criança de 5 a 8 anos. Então isso é uma vagabundagem que ninguém fala. Então assim, é a prefeitura do prefeito Melancia
Verde e amarelo por fora, vermelho por dentro. Se pinta como conservador, mas por dentro é um comunista, né? Então, o que a gente tem que fazer é fiscalizar, porque assim, hoje a maioria dos vereadores e candidatos a vereador são pseudo-candidatos de direita, porque eles são vendidos para esse grande bloco que se chama sistema, e eles fazem parte desse conluio aí do poder, né? E não falam absolutamente nada dessas coisas, né? Para eles, meio que se dane, assim, se tá acontecendo, eu não quero nem falar nada, né? Porque eu tô com os caras aqui, então para mim tá tranquilo. Mas tem que falar, o povo tem que saber que estão financiando boiceta, que estão financiando show de homem rebolando, homem quase pelado rebolando, estão financiando livro LGBT para criança. Tudo isso acontece aqui em Curitiba. Tem nota fiscal, tem como provar. Prefeitura ou governo? Prefeitura. 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 Do Greca e do Pimentel, financiando esse tipo de coisa aí. Então o que a gente tem que fazer é buscar explanar isso para o povo, né? Mostrar a realidade. Tô curioso para ver. Quando que vai ser? Como é que vai sair? Aonde vai sair isso aí? Não, vai sair no meu YouTube Shorts e no meu Instagram, né? Geralmente as coisas saem por lá. A semana que vem? Cara, eu quero ver se eu solto na semana que vem já esse dos drag queen aí esses negócios aí. Mas, cara, temos que jogar essas discussões no ar aí na cidade pra gente movimentar. Tem que dar uma animada mesmo, a política é xoxa aqui no Paraná. Vocês estão vendo eleição nesse ano? Pra ser sincero, se agora eu pergunto pra vocês, eu sou entrevistador. Na verdade, eu tenho visto São Paulo, porque São Paulo é mais animadinho o negócio, né? Mas não tenho visto não, confesso que não. Aqui em Curitiba, assim, então acompanhando alguma coisa? Cara, eu acho que essa é a eleição de Curitiba mais morna dos últimos anos, total, assim. Porque é todo mundo meio que igual, é tudo farinha do mesmo saco ali, tudo, sei lá, cara. E também rola, antigamente a gente era mais, a tecnologia era mais direcionada a veículos de massa, então se era obrigado a ouvir rádio, a propaganda, as campanhas começavam muito antes, né? Uns 3 meses, né? TV aberta, hoje você consegue escapar, então isso já te tira um pouquinho da necessidade. E como a gente é aculturado politicamente, a gente vai pouco atrás, eu tenho meu viés, eu já sei em quem eu vou votar, então, porque não é que agora eu vou atrás, eu poderia ir um pouco mais, mas eu já tenho as pessoas, ou pelo menos a ideia de quem votar já criada há mais tempo, mas isso é uma coisa minha, porque eu gosto de política. Mas, voltando à tua pergunta, o que eu vi foi hoje, estava almoçando, daí eu olhei, estava passando TV. Cara, o Luciano Dutti, ele é candidato a alguma coisa? Ao quê? A prefeito. Que audácia. Não, só faltava o Beto Richa também ser candidato. Que daí, cara, e pior que essas pragas aí acabam beliscando alguma coisa. Se ele não fosse prefeito, fosse vereador, ele pegava. Porque sempre tem, né? Os caras criaram já um curralzinho deles que eles conseguem entrar. O Beto Richa, ele se elegeu a última vez? Sim, né? Se elegeu, mas quase ficou fora. Se elegeu deputado, né? O Dulce também é deputado federal. Mas o Beto Richa não tá tentando. Não. Não. Menos mal, né? O que faltava um ex-presidiário aqui também, né? Já falta... Tem o Lula e agora pode ter o ex-presidiário Beto Richa aqui, que é complicado. E nós temos o nosso querido Requião também, que os caras não existem, velho. Eu acho que ele nem tem mais dente na boca, cara. Não larga o osso, né? Mas o que vocês estão achando da campanha? Estão vendo campanha na rua? O que vocês estão achando, assim, cara? Cara... Eu quero ver a visão de vocês da eleição, porque, assim, eu vivo nesse mundo, né? Eu tô imerso nisso, assim... E, cara, assim, hoje faltam 31 dias para eleição, 32 dias, assim. No dia que a gente tá gravando aqui, falta isso, né? E, cara, já se passaram, assim, uns 20 dias de eleição. Estamos praticamente na metade da eleição. E o negócio tá muito morno, assim. Pelo menos na minha visão, como um cara que tá concorrendo, sabe? Eu vou te falar, como eu tô ali, Avenida das Torres, aquele lado, eu vejo muito mais. E não é muito também, campanha de São José dos Pinhais, do que propriamente de Curitiba. Eu não vejo quase nada. E eu não sei se isso é bom ou é ruim, porque antigamente a gente tinha aquele excesso de sujeira na rua, uma campanha muito longa, mas a gente participava mais, confesso. Hoje em dia, cara, parece que eles fizeram coisa para ficar meio escondida e aí quase... me fugiu uma palavra, assim, mas uma coisa fora da mídia, para que se elejam por meios obscuros alguém. É isso que me parece.
Porque eu não vejo nada, sinceramente nada. Nem carro, nem buzinaço, nem panfleto, nada. É que eu, assim, na minha visão, cara, eu acho que antigamente não tinha internet e tal. E hoje em dia o foco é a internet. Não sei se eu tô errado, tô falando bosta, mas Pode ser. pra mim, eu acho que o foco das campanhas políticas hoje, ela deixou de ser a rua, deixou de ser trocação de ideia e tá internet. E pode fazer um sentido porque eu sou outsider, né? Não tenho Instagram, não tenho Facebook, se existe ainda Facebook. Eu não tenho nada dessas coisas, é uma opção minha. E aí pode ser que por isso que eu não tenha percebido tanto. Não sei se é. E eu não sei como é que funciona esse negócio da internet. Tem alguma regulamentação, igual na TV, no rádio e tal, pra vocês? Cara, tem uma série de regras do TRE, né, pra gente poder fazer campanha na internet. Mas, assim, impulsionamento tem muitas regras também, né? Só que nesse ano, as plataformas, elas mudaram o algoritmo e derrubaram pra caramba, assim, o alcance das pessoas, né? A minha sorte é que, assim, eu tenho um Instagram grande e um YouTube ainda maior, né? Então, assim, eu no meu Instagram, assim, eu tô muito ferrado, porque os caras derrubaram o alcance do meu Instagram, e não só o meu, de todo mundo derrubaram o alcance, entendeu? Então, hoje você posta um negócio, dá 1/3 do alcance do que dava há alguns meses atrás. Cara, ano passado eu postava um vídeo, assim, dava o triplo de alcance, eu ganhava 10, 20 mil seguidores com o vídeo. Hoje, você posta vídeo, dá 3 vezes menos alcance, você perde seguidor. Sim. Então mudaram muito os algoritmos do Instagram. Mas a minha sorte é que eu não tenho só o Instagram, eu tenho o YouTube grande também. E o YouTube tá mais controlado, assim, então consegue entregar um pouco lá. É por causa que o Instagram é da Meta e a Meta tem um dedinho esquerdista bem grande? Pode ser. Eu acabei, cara, eu fui num evento do PT e eu apanhei de um sindicalista. O que você foi fazer lá, cara? Eu fui lá falar a verdade pro povo, né? Porque aquele bando de vagabundo lá. Tem que ter um cara pra falar a verdade, que é isso. Daí se morre, cara, tua mãe fica chorando. Tem que deixar esse bando de vagabundo aí, falar um monte de mentira pro povo aí. Daí eu fui lá falar a verdade pra esses vagabundos do PT. Os vagabundos não gostaram de me ver lá, né? E foram pra cima, me xingaram de filho da puta, xingaram minha mãe de diversos palavrões. Eu mantive a calma lá, posturado, até que chegou um sindicalista pilantra lá, deu uma cabeçada em mim. Daí a gente foi embora, né? Eu não revidei, eu não sou desse tipo de gente. Eu sou um cara educado, diferente da esquerda, né? Que só tem gente porca, eu mantenho a civilidade. Daí eu fui embora e nesse meio tempo aí, depois... Daí no dia seguinte, publiquei o vídeo e tudo, né? E eu descobri quem era o sujeito que me bateu. Coloquei o nome dele lá. O povo foi lá lenhar o cara no Instagram, bem feito, porque bateu, tem que levar de volta, né? E daí o Instagram removeu o meu story lá, falando que eu tava ofendendo o cara e tudo. Então o cara me bate. E ainda leva o louro. E daí quem o Instagram ferra sou eu. Eu apanho e o Instagram me ferra ainda. Cara, você acha que tem alguma pessoa da esquerda que é digna de conversa? Ou você debateria, sentaria na mesa para discutir algo? Debateria. Eu debateria. Mas discutir... Mas daí é a faca na caveira. É. Porque eu vou discordar 100% do que ele vai falar, mas eu debato. Então não tem conversa com a esquerda? Conversa tem, lógico, né? Mas o que não tem é concordância. Uhum. Então eu sentaria, debateria... Não bateria neles, porque eu não bato nas pessoas, eu sou educado. Então eles podem querer me bater, porque eles fazem isso, não tem argumento, parte pra porrada. É sempre assim, né? Eles não têm resposta. Então eles fazem o quê? Eles xingam, partem pra porrada, xingam tua mãe, fazem tudo, porque são burros, né? Não tem cérebro, então eles partem pra baixaria. Então assim, eu sentaria, debateria, iria humilhar o esquerdista, porque ele não tem cérebro, não consegue raciocinar direito. Até por isso que ele é de esquerda, porque se fosse inteligente não seria de esquerda. Então eu sento, debato, não vou bater nele, mas não posso garantir que ele não vai querer bater em mim, né? Se eu trouxer o esquerdista aqui, você vem? Eu venho, mas lógico, o que tu mais querendo. O que tu mais querendo. Vamos então, incendiar vamos arrumar um candidato da esquerda aqui. Alguém civilizado, né? Alguém que... Não, tem que achar um pessoalista, pra ser divertido. Pra ser divertido? Tem que ser o pessoal ou o PT. O pessoal ou o PT. Minha única exigência. Pessoal ou PT? Pessoal ou PT. Tá anotado. Pessoal ou PT. Mas eu quero ver achar, hein?
Oi? Eu quero ver a Shine, porque os caras, para debate, os caras já sabem que vão sair perdendo e são meio fujão do rolê. Eles gostam de se esconder atrás, né? Atrás de perfis falsos. Mas vamos tentar, vamos ver. A gente faz o convite. Se vierem, a gente marca com você de novo. Não, mas eu vou correr atrás da pessoa, então. A gente marca um debate. Vai ser da hora. E a gente arrebenta. Eu fico só aqui do ladinho com alguma coisa para separar vocês. Você tem que separar, porque eu vou entrar na alma do cidadão aí. Só com argumento, né? Com baixaria a gente não mexe. Não mexe. Então, olha, a gente tá terminando aqui, tá dando o nosso tempo. Depois o Thiago briga com a gente se a gente ficar mais tempo do que necessário. Mas você tem alguma coisa para falar? Caso o microfone é teu agora, fala alguma coisa. Não, só agradeço a oportunidade. Vocês são grandes amigos aí, obrigado pelo tempo. Tá uma correria muito grande aí, tô muito cansado. Cheguei essa hora da noite e o dia todo fazendo campanha, já fala embolado, fica tudo meio esquisito, né? Mas eu procurei bater um papo, ser sincero, não enganar as pessoas, falar o que eu realmente penso. Poderia falar por mais horas com vocês aí sobre vários assuntos. Então eu agradeço aí ao espaço, a oportunidade. E se alguém quiser me acompanhar nas redes sociais, caso não me conheça, digitar lá João Bétega no YouTube e no Instagram, me acha já, né? Porque já tem vários conteúdos meus aí há muitos anos aí sendo postados na rede. Então vamos pra cima aí. Meu número é 44777. Fácil também. Maravilha, Massa. cara. A gente que É agradece. o 7 do Cristiano Ronaldo. A gente que agradece você ceder esse tempo teu. A gente sabe que tá corrido, né? Então, a galera que quiser acompanhar ele, tem umas fotos dele bem judiado na internet. É legal de ver. Até no panfleto. Até no panfleto o cara colocou. Pra chamar atenção, né? E Já botamos lá. eu espero que, se você conseguir pegar uma cadeira, cara, que a gente consiga daqui 2 anos, 3 anos voltar e falar sobre realizações, né? Espero mesmo. Eu tô cansado já de política, eu gosto muito de política, mas eu cada vez tenho ficado menos esperançoso. Essas últimas temporadas, e agora com o judiciário se metendo cada vez mais no legislativo, dá menos fôlego pra gente, mas gostaria muito de estar errado, porque eu tenho filhas pequenas e quero que elas possam ter esperança, eu ter esperança de que elas cresçam num ambiente que propicie um pouquinho mais de igualdade e de justiça para todo mundo. Então, por favor, cara, se entrar, que seja para fazer algo construtivo e não fazer cagada lá como todo mundo faz, né? Não, sem dúvida. É meu compromisso, né? É que assim, pra mim não tem papinho, né? Eu falo aquilo que eu penso, acabou, não gosto de ficar dando rodeio, né? Então, assim, vou entrar, vou falar a real, fazer aquilo que eu acredito, aquilo que eu prego nas redes sociais e vamos embora. Vamos embora. Assim, eu costumo falar pro pessoal o seguinte, já passei por tanta coisa, Marcos. Cara, eu já apanhei, eu levo um monte de processo, só me ferro na política, tô sem mandato até agora. Então, assim, é uma luta. É todo dia uma batalha. Você acorda para você ser um leão. Porque se você não for um leão, você é engolido por outro, né? Uhum. Então a gente tá sempre batalhando, assim. Então, para mim, cara, se eu saísse da política, ia ser melhor até. Pô, tocar minha vida, ganhar meu dinheiro, ter metade do estresse que eu tenho hoje, mas eu faço um negócio porque eu gosto realmente. Se fosse por grana, eu tava em outro departamento. E uma coisa eu posso prometer, isso aí é promessa que dá para ser cumprida. As demais dependem de parlamento, como eu falei, de sancionamento do prefeito e tudo, né? Mas uma coisa eu posso prometer, não vou roubar. Já é 80%. Roubar eu não vou. Então vamos tocar o bonde aí, se Deus quiser vai dar certo. Cara, eu se tivesse uma bet, eu ia botar uns 5 pila aí, que se você manter o teu perfil combativo lá,
Teu mandato vai durar menos de meio ano, cara. Os caras vão te dar um jeito de te caçar, velho. Porque eles caçam por os motivos mais absurdos, né? Enfim, tomara Só não que eu esteja mandar errado. áudio, né? Não, mas eles às vezes dão um jeito. Se eu ganhar a eleição, vai ser direto pra igreja que eu vou. Não vou sair mais de lá. Tá certo. Beleza. Fechou, Li? Fechou, então. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu. Quer fechar, Gabriel? Só Cara, eu fechar. você falou que você está trabalhando muito. Eu espero que, caso eleito, você trabalhe ainda mais, cara, nos próximos anos. É isso. Trabalhar mais que tu trabalhando tá difícil, cara. Porque eu vivo pra trabalhar, não tenho nem final de semana. Mas que eu vou trabalhar com bastante intensidade. Pelo menos, ó, uns 80% que eu tô trabalhando, eu vou trabalhar, hein? Eu acredito. Tacar o bone. Vai dar certo, se Deus quiser. Ah, cara, durante todos esses últimos anos aí foi trabalho de domingo a domingo, né? Na produção de conteúdo, nas fiscalizações que a gente fez em faculdades, a deputados aí. E agora é trabalhar pelo povo aí, caso eleito, né? Propondo boas coisas. Moleza não vai ser, mas a gente vai dar um jeito. Diz uma coisa, a direita jovem no Paraná, ela é expressiva ou não? Cara, é que assim, eu não gosto muito desse papo de juventude, assim, na política, porque assim, eu acho que é um papo muito batido, assim, né? Tem um monte de cara que se vende como, candidato jovem, mas o que não falta é candidato jovem, né? Então, assim, o que eu quero fazer é que a idade não seja nem uma vantagem, nem uma desvantagem para mim, é fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, né? Não, a pergunta foi outra, acho que eu me expressei mal. É para saber se a base de jovens, que é quem está crescendo, que vão ser o futuro da nação, ela tem um percentual expressivo de pessoas da direita. Porque eu sempre alio a juventude à esquerda por causa da doutrinação escolar. Mas o Paraná, em contrapartida, sempre foi um estado onde a direita pisou, andou bem, né? Então, o que acontece? Hoje, claramente, a maioria da juventude é de esquerda. Eu acredito que não só no Paraná, como em todo o Brasil. Todo o Brasil. E no resto é pior ainda, né? Uhum. O que acontece é que o caboclo vai envelhecendo E vai ver. e vai notando como é a vida dele endireita, né? Dele direito. Pô, depois dos 30, meu amigo, o cara tendo que pagar boleto, ele vê o que é a vida, né? E daí o socialismo é bonito no papel só.